Espero que não vou ultrapassar 10 minutos. É difícil. Uma criança que tem várias transferências, acho que se fosse um jogador, teria mais transferências do que o Ronaldo. Neste preciso momento, neste processo de construção da minha história de vida, tive a oportunidade de fazer uma radiografia, as minhas memórias e recordar todos os bons momentos e maus momentos que me fizeram crescer como pessoa e como ser humano. Das muitas palavras que eu escrevi, ficaram-me na memória a infância feliz que tive, apesar das limitações econômicas, a minha mãe maravilhosa, a família que tem sido o meu âmbito ao longo de todos estes anos, os amigos, os bons e maus momentos estão sempre presentes comigo. Percorri todos aqueles anos com algumas analgesia em que sempre lutei por dias melhores. Dado que a vida tem muitas curvas e cabe-nos a saber contorná-las. Toda a vida requer responsabilidade, coragem, empenho e dedicação. E assim se assim não fosse, não teria arcabouço psicólogo para arcar com tanta diversidade que a vida tem-me apresentado. Não deixo, entanto, de equacionar que só é que é devido às circunstâncias. Eu sou um livro e as páginas que vai ler a seguir são uma simples história da minha vida. Espero que goste. Sou o quarto dos 5 filhos da minha mãe e quinto dos 7 do meu pai. Chamo-me Esther Augusto Caetano. Nasci em 1989, fruto de um estado de graça que só uma mulher pode sentir. Logo ao nascer, não respirei durante 1 hora. A minha avó e as madrastas paternas que assistiram a mim, o parto da minha mãe, pensavam que eu estava morto. Criança sem vida, assim diziam. Foi graças à minha mãe. E quando percebeu que estavam preparados, graças à minha mãe, quando percebeu que estavam a preparar o meu funeral, ele pediu uma pau de cozinha, que a gente chama pau de bolir, e me bateu na palma da mão. Quando eu chorei, foi a minha salvação. Durante a minha infância, até os 2 anos, fui uma criança feliz, pois era mais nova e tinha carinho e atenção de toda a família, e também os amigos e vizinhos, porque viviam numa aldeia do meu avô, o meu avô paterno, onde todos se conheciam. Com os 3 anos fiquei doente e desmaiava frequentemente. E daí a minha avó materna achou que eu tinha que ficar longe da família do meu pai. Por isso, me levou para a sua casa, em Bissau, bairro Belém, Cambanco. Em casa, éramos 5 crianças, 2 primos e 2 primas, todos filhos da minha tias maternas, que também viviam na mesma casa, ou seja, eu era o único que não tinha mãe perto de si. Eu não era bem visto pelas minhas tias. Era o reflexo do casamento da minha mãe
o meu pai. Não aprovavam, alegavam que a minha mãe não devia ter aceitado casar-se com alguém de fora do capital sem dinheiro. A minha avó não tinha autoridade sobre as minhas tias, então achava que eu era a única pessoa que podia ajudar. Me acordava cedo para ir vender pão e amancar no beco, com o intuito de ser substituído por os meus primos e as minhas primas. No hora do almoço, enquanto ele seguia para a horticultura. Mas a substituição não acontecia, porque as mães dos meus primos alegavam que os filhos não iam vender ao sol. Então, eu acabava por ficar todo o tempo a vender à espera quando o meu avô saía da horta. Era oprimido pelas minhas tias e chegava ao ponto de não saber brincar à frente delas. Elas aproveitavam da minha fraqueza, tirando o dinheiro de pão que eu vendia. E eu não sabia contar à minha avó. Enquanto eu estava na rua, as pessoas me consideravam criança inteligente. Mas em casa, era sempre considerado criança mais burra de todas. A nossa casa não tinha água potável, nem poço. E eu saía todos os dias à procura d'água para tomar banho. No dia em que não tive sorte de conseguir água, não sabia chegar a casa, porque ia me bater. Eu ia a uma escola de ar livre, sem bancos, nem mesas. O meu horário, na primeira e segunda classe, calhava sempre o período da tarde. Então, eu acabava por ir várias vezes sem comer o almoço. Porque quando tinha que ir para a escola, o almoço não estava pronto. Quando chumbei na segunda classe, os vizinhos informaram o meu pai de tudo o que acontecia comigo. Então, o meu pai foi à casa da minha avó um dia em que eu estava sozinho. E fez a minha mala e me levou para a sua casa. Enquanto estive com os meus pais, nunca passei fome, nunca tive dificuldade na escola e nunca me faltaram roupas novas. Nas festas, durante todo esse período, de segunda a quarta classe, fui considerado um dos melhores alunos da escola. Na quinta classe, ia ser obrigado a sair da casa dos meus pais para continuar a ir à escola, porque a minha escola só tinha até a quarta classe. E a vila onde a gente vivia não tem outra escola a não ser aquela. No entanto, o meu pai tinha medo que eu voltasse a ser maltratado em casa de outras pessoas. Então, usou a sua influência junto dos outros professores da escola, onde ele era diretor. E nesse ano, passaram a dar aulas de quinta classe. O meio desse ano, foram suspensas as aulas de quinta classe, porque o governo não queria assumir os ordenados dos professores. Nesse ano, fiquei sem ser avaliado. Mesmo assim, o meu pai manteve a posição de não me deixar ir em casa de outra pessoa. Fiquei 2 anos sem estudar, mas na altura eu ainda não tinha noção da importância da escola. No entanto, eu reclamava com o meu pai, porque queria ir à escola, porque os meus pais e os meus colegas estavam a me ultrapassar a nível da escolaridade. Em 1997, o meu pai decidiu mandar para a casa do seu irmão mais novo, de nome Antônio Rui Caetano. Era professor recém-casado, em Bissau, no bairro Reno. Ele morava num quarto com a sua mulher e um seu filho. Eu só tinha garantia de um almoço, do almoço diário. E dormia num sofá, na sala de um vizinho.
Em 1998, quando iniciou o conflito militar, eu e os meus colegas ficaram sem estudar. Nessa altura, quando estava a estudar a 7ª classe. Em 2001, esse meu tio, o Antônio Caetano, onde eu vivia, conseguiu uma bolsa de estudo e foi para a Rússia estudar. Por isso, eu fui obrigado a mudar da casa de um primo do meu pai, de nome José Mendonça. Durante todo esse tempo, em Bissau, o meu pai era quem pagava as minhas propinas e a minha mãe era quem comprava roupas. Todas as férias eu ia ajudar a minha mãe a cultivar arroz, milhos, pepinos, mancar. Quando o meu pai começou a ficar doente, o seu rendimento nem chegava para os seus medicamentos. Os meus 2 irmãos mais velhos, Mário e Danilson, começaram a fazer negócio. Um fazia papel de fotógrafo e o outro fazia comércio, comprava os produtos na República de Gâmbia e revender, enquanto eles mesmo a estudar para nos ajudar os mais novos. A nossa casa era de palha. Era necessário trocar as palhas todos os anos, antes de começar a chover. Houve um ano em que tiraram todas as palhas. Houve um ano em que tiraram todas as palhas, mas antes de reporem-as com as novas palhas escureceu. E por isso, adiaram esse dia de trabalho para o dia seguinte. E nessa noite, quando estávamos todos a dormir, começou a chover. E a minha mãe... A minha mãe preocupava em nos proteger do vento e da chuva dentro de um saco plástico, enquanto que o meu pai procurava para não cair a casa. Na manhã do dia seguinte, cheguei perto da minha mãe e percebi que ela estava a chorar ou tinha lágrimas nos olhos. E falei para ela: a mãe, e que até nada, quinta que está frio, que significa tudo pode ser difícil, mas haverá um dia de felicidade. Em 2005, o meu segundo irmão da mãe conseguiu uma bolsa de estudo para a Rússia. Mas antes de viajar, ele me chamou e disse: Esther, olha, estou quase a viajar e o nosso pai está doente. A mãe sozinha não vai conseguir ajudar-vos. Mas eu tenho uma ideia de tu poder começar a comprar os produtos de primeira necessidade e revendê-los, assim para a mãe poder ficar só a ajudar o mais novo, que era o Samuel. E assim foi. Dei-me um dinheiro inicial no valor de 10 mil francos CFA, que é equivalente a uns 15 euros, que me permitiu comprar os produtos de primeira necessidade. Com os lucros, eu pagava as minhas propinas e os meus pequenos almoços, que não tinha. E mais tarde, comecei a fazer o mesmo quando o lucro começou a crescer, pagar as propinas do meu irmão mais novo. E foi assim. Mais tarde, em 2010, eu concluí um curso técnico
de informática, tecnologia, informação e comunicação. Em 2011, fui selecionado numa candidatura pela Associação Guinense de Estudos Alternativos, Alternago, para ser instrutor informático no Centro Multifuncional da região de Tombalé, cidade de Catío. Um ano depois, um golpe militar que derrubou o governo, pois entrou em crise. E os parceiros que financiavam o projeto da associação cortaram. E eu fiquei desempregado. Mas não fiquei parado. Sempre tive o sonho de ter pelo menos um curso superior. Por isso comecei a procura de uma bolsa de estudo no Ministério da Educação e nas embaixadas. Fiz o teste e fui selecionado para a Turquia. Mas durante o processo da seleção de bolsa, o meu nome foi cortado, sem justificação. Quando soube da notícia, fui reclamar, mas era tarde. Me prometeram que no ano seguinte ia me colocar noutra vaga. Mas nunca foi o caso. Mas não desisti. E chegou um momento, no mesmo ministério, sobre o mesmo processo, me condicionaram. Pagaram um valor para poder manter o meu nome no eventual vaga que há de chegar. E eu estava estudando numa universidade de Jean Piaget e tive que tirar o meu dinheiro, que era reserva, para pagar o segundo semestre e pagar no Ministério, com o intuito de conseguir uma bolsa do Estado para evitar de pagar as propinas. Infelizmente fui burlado e não consegui. Eu continuava no meu trabalho de técnico informático por conta própria e dar aulas de informática na escola de desporto. Mas nunca descartei o sonho de ir estudar para fora da Guiné-Bissau. Por infelicidade, o governo que eu trabalhava foi derrubado. Só teve duração de 1 ano. E nesse momento de desespero, apareceu-me o ONG Kinjor, com vaga de estudo. E eu consegui. Apesar de todos os fantasmas que cercaram a minha infância e adolescência, que produziam velhos enganos, e a persistência fez de mim derrotar essas montanhas, apesar das dificuldades. A inteligência de saber agarrar a oportunidade e tirar proveitos das situações fez-me estar aqui hoje. Em nenhum momento perdi a capacidade de sonhar. Apesar que já desisti de um sonho, mas nunca perdi a vontade de continuar a sonhar. Porque estou ciente que o sonho é um projeto de vida. E são esses sonhos que me fazem estar aqui hoje. Além da fronteira, da minha cultura e da minha mãe. Apesar de hoje não conseguir sempre falar com minha mãe, mas sempre que falo com ela, percebo a alegria e a conquista nas palavras delas. O seu objetivo era ter filhos formados e hoje tem quase todos os filhos com um nível aceitável na sociedade. Todas as etapas da vida são uma aprendizagem. As diversidades que ela me tem colocado servem para fortalecer o meu caráter. Sinto, no entanto, uma gratidão enorme por todos os momentos de felicidade que a vida me tem proporcionado, que me dão a força interior necessária para conquistar a autoconfiança e a coragem que era necessária para encarar a vida com otimismo. Vou continuar a lutar pelos meus objetivos, uma vez que não vou perder
não vou poder participar nas próximas edições da formação de formadores da Academia de Líderes Ubuntu. Já me comprometi a participar numa edição futura, porque quero mesmo continuar a fazer o que eu gosto, ajudar os outros, mas com mais competências e conhecimentos técnicos. Agradeço todos os colegas do meu grupo Malala. Agradeço todos os familiares Ubuntu. Estou sempre contigo. Estou no meu coração.